tão feliz o nosso close certo de hoje com ele, que construiu uma carreira de sucesso na área de TI, onde atuou por mais de 20 anos. Bastante. Ele não tem 250, mas resolveu largar tudo para se dedicar à sua maior paixão, ajudar pessoas, proporcionando a possibilidade de curas emocionais profundas através da hipnoterapia. Isso. É assim que fala? Hipnoterapia. Hipnoterapia. É ele, o Saulo Roncon. Muito obrigada, viu, por vir aqui, dividir com a gente pelo toda convite, adorei o convite. toda a tua experiência, toda essa mudança também. Vamos começar do começo? Você me conta, então, como que foi? Como que tudo começou? E como você foi parar na área de TI? Depois, como você mudou para uma outra carreira que não tem nada a ver com TI? Vou falar de um sonho meu que eu tinha quando era criança, né? Uhum. De ser médico. Queria ser médico. Você queria quando era criança? Já tinha essa vontade da área de saúde, né? Mas já tive acesso a computador desde cedo ali. Então, meu pai tinha computador em casa. Eu, com 7 anos, já brincava Quantos no anos você... computador. Desculpa, quantos anos você tem? Que ano você nasceu? Ah, Porque pra já tinha computador? quantos anos você dá pra mim? Ah, mas não sei, porque 20 anos você trabalhou em TI. Pra você trabalhar em TI, né, porra? Pô, é muito tempo, Não sei, você começou a trabalhar em TI o quê? Com 10? Com 8? Um pouquinho mais. Com uns 16, 17 anos, já Ah, eu trabalhava não sou com péssima em TI. conta, me conta. É, Que eu ano tenho você nasceu? 39 anos, Você não- de 83. Não tinha computador naquela época, para. Tinha. Ah, então eu nunca... Não tinha internet, mas tinha computador já. Ah, é verdade. Né? Então, É verdade. Teu meu pai pai- tinha computador? a empresa da família já tinha computador e eu tive acesso Entendi. a começar por aí, né? Computador Então, existia, real. Hoje as crianças nascem com celular, já aprendem, É que a né? gente não Mas tinha a um gente precisava acesso, né? ter um aprendizado, ter um estudo. Uhum. Então, tive facilidade com a computação desde pequeno. E essa facilidade contradizia o meu sonho da medicina, né? Então, fiz um técnico em patologia clínica e depois, nesse momento da faculdade, o momento de vida ali, a medicina no Brasil, ela precisa de um período integral, precisa de um apoio de Sim. investimento, né? Lógico. E eu já queria uma independência, né? Comecei a trabalhar fora desde os 12 anos, entregando pizza, entregando remédio de bike. Eu queria fazer alguma coisa, né? E não que precisasse, tinha minha família suportando, mas eu tinha um tempo livre depois da escola, então usei isso para Por conta própria? por conta própria. Tinha incentivo Sim. vai fazer o que quer e tal. E Ah, que demais. comecei desde pequeno ali. Tive autorização do juiz lá para ter carteira assinada e comecei Para, você tinha carteira Fazendo assinada? com 12 anos. Mentira! Exato. Eu entregava remédio de bicicleta. Acredita? Você era do iFood. Quase isso. Você era na Trabalhar numa época. farmácia eu adorava, né? Porque além de ter toda aquela energia com 12 anos, né? Sim. De sair pra lá e pra cá de bike. Ainda bem que era de bike, né? Não te Ganhava deram uma um moto, né? Você dinheirinho. não pegou uma moto e foi de moto com 12 anos entregar Imagina. o remédio. Imagina. Teve um pouco de consciência ali, né? Não vamos abusar, né? Mas aí foi isso. Comecei a trabalhar desde cedo. Com 15 anos eu comecei a trabalhar com... A internet estava no boom ali. Já fazia patologia clínica, mas eu tinha muita facilidade com a computação. Comecei a trabalhar Você foi na farmácia desenvolvendo- exatamente porque você gostava de medicina, é isso ou não? Eu Tem acho nada a que ver? tinha uma associação Tá. ali, né? Mas foi a oportunidade que eu tinha. Uhum. Comecei a ficar no balcão e depois entregar remédio. E com 15 anos eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de website. Então eu trabalhava tanto na parte de design, Teve um boom, né? web Isso. design, e comecei a me interessar por programação. E a partir dali eu comecei a fazer minha carreira como desenvolvedor de software. E aí dentro disso fui para arquitetura de soluções de software. Que aí você vai numa corporação, decidir ali o que você vai escolher como solução. E aí você tem vários fornecedores. Qual que a gente vai montar? Por exemplo, tem um Facebook, um Instagram, que tem milhões de usuários. Qual a estrutura que eu preciso montar? Tanto física quanto de software para... Foi a criação de aplicativos? Também. Tá. Então, desde websites, sistemas de back-end que a gente chama, que é algo... São sistemas que processam, né, com uma carga mais pesada que... Pronto, você tem um aplicativo no celular, quando você pede uma comida no iFood, que ele vai realizar o pedido para o restaurante, que vai aparecer no sistema lá do restaurante. Vai lá no banco realizar a transação bancária. O tráfico todo que ele vai. Todo trâmite, toda essa parte de negócio, tem um servidor por trás que realiza todas essas operações. Então, a gente chama de back-end, que está por trás. E o aplicativo seria o front-end. Então, eu comecei a atuar, a computação, na época, a gente fazia de ponta a ponta. Porra. Hoje, a gente já tem tudo muito... Tem um profissional de front-end, tem um profissional de back-end, porque evoluiu muito as coisas. A gente tem aplicativos, tem várias coisas aí que são interessantes, né? Então, TI
Você começou a trabalhar com isso? Você montou um negócio sobre isso ou não? Você Na foi trabalhar em algum verdade, lugar? fui trabalhar em várias empresas, eu ficava geralmente por projeto, um ano e meio. Uhum. Então, trabalhei muito na área de telecom, Vivo, TIM, Claro, NET. Trabalhei na Natura, projeto de bancos, da Caixa, Ah, que legal. diversas empresas, grandes projetos. E aí fui ascendendo até que em 2019, né, eu já estava num processo nossa, sou muito bem-sucedido aqui, Era eu, feliz, realizado, sabia que era bom no que você estava fazendo? mas eu tinha uma insatisfação de realização pessoal, na verdade. Uhum. Falei, pô, minha missão de vida, o que eu quero mesmo, o que canta o coração. E pela minha família ter um negócio, né, Ele trabalha com o quê? a minha família teve uma empresa que fabricava instrumentos musicais, que era bateria, chamava Uhum. Baterias Pinguim, Uhum. né, e foi muito grande na década de 60, na época dos Beatles, vendeu muita bateria aqui no Brasil, foi a primeira bateria produzida aqui no Brasil. Nunca te interessou? Música, essas coisas, não? Eu toco um pouquinho de violão, tento cantar, mas Mas eu profissionalmente? nunca investi nisso, né, sempre foi como um hobby, assim. Uhum. E mas o lado dos negócios sempre me atraiu muito dentro. Só que briga familiar, a empresa começou a decair depois de 92 ali, Collor, teve problema, abriu importação, então a indústria brasileira começou a perder força. E como eu Mudança desde de cedo mercado. queria trabalhar fora, ter minha independência, fora das brigas de família, de indústria que, Uhum. né, sempre Normal. tem. Então, fui seguir minha carreira. Business. Só que sempre fiquei com esse negócio, pô, tem empresa. E aí, dentro do meio corporativo, começou o lance das startups. E eu comecei a enfiar meu pezinho nisso também. Então, fiz um MBA de arquitetura de soluções, que o projeto final era montar um projeto startup. Aí montei lá a Dronabus, que era uma rede de drones para fazer entregas. Isso que está vindo agora, Que ano que lá em era isso? 2014. Aí barrou com legislação, falou, não vamos fazer, não vai dar, é muito investimento, não tinha investidor, não conseguiu um aporte. E não era o momento não estava preparado para isso. Não estava preparado. Exato. Tava bem experimental ainda nos Estados Unidos, né? A Amazon começando a olhar isso. Uhum. Hoje a gente já tem uma empresa aqui que está testando já com o iFood, né? Muito interessante isso. E eu fico super feliz que as coisas estão realizadas, né? Essas ideias aí. Depois disso, eu comecei a participei de um Startup Weekend, que é um concurso de... Você tem 48 horas para criar uma startup. E aí eu levei uma ideia que É chamava um Green... concurso isso? É tipo um concurso. Vai uma Tá. galera, montam times e vai concorrendo para ver quem ganha. Aí tem uma banca julgadora, vê o negócio que é mais viável ali no momento, né? Dentro do tema. O tema era energia, eu estava dentro de uma empresa que chama CCE, na época, como arquiteto de soluções, eles estavam apoiando esse evento. Então, fui mais ou menos Uhum. por ali. E eu falei de um negócio que chamava Greenbox, que era a ideia de ser a gente colocar máquinas de aluguéis de power bank dentro dos metrôs, por exemplo. Então, O que é power bank? para carregar o celular, que é Ah, uma tá. bateria Sei. de celular. Então, você pagava ali pelo tempo que você ficava com a bateria e devolvia na outra estação. E a gente começou fazer um MVP ali, um experimento, e deu muito certo. Isso Tem ainda isso, né? durante o evento, tá? Tem, porque eu fiz isso esses dias. Eu acho No que restaurante. já temos isso. Então, você tem de forma fixa, né? É. A nossa proposta era trazer mobilidade. Sim. Então, o cara pode levar para casa, se ele não devolver em 2 dias, eu cobro a bateria dele. Uhum. Só que o lance é que as pessoas não devolvem. Então, você ganha com isso e ela engaveta aquela power bank e ela vai reusar, depois vai alugar de novo, entende? Então, tem um Sim. ciclo ali que acaba sendo útil, né? A bateria do celular dura pouco, né? Tá cada vez melhorando, Sim. mas tinha um uso muito, muito legal. Isso foi em 2019. E aí eu ganhei esse prêmio do Startup Weekend, já primeiro colocado, tal, foi muito legal, tal. E isso me abriu uma porta dentro do corporativo na CE de liderar um laboratório de inovação. Então, comecei a trabalhar com inovação tecnológica, olhando a parte de inteligência artificial, que eu já estudava por causa da outra startup de drones, né? Que a gente fala de voo autônomo. E comecei a estudar. Eu gosto de estudar bastante, né? E na inteligência artificial, eu comecei a estudar redes neurais artificiais.
Me explica. O que é isso? Redes neurais artificiais, a gente vai falar de machine learning, deep learning, que é um algoritmo, Uhum. é um programa de computador que ele aprende sozinho. Tá. Então, você dá muitos exemplos, né? É o que a gente fala do Instagram, o algoritmo tem uma inteligência artificial por trás. Tipo uma Alexia. Também, é um modelo de inteligência Tá. artificial. Ela aprendeu a reconhecer palavras Uhum. faladas e ela processa e traz uma resposta, né? Tá. Isso é um modelo de deep learning. Entendi. Então, ela tem um aprendizado. Então, comecei a fazer algoritmos que chegam nessa mimetização do que a nossa rede neural. A gente Aham. aprende dessa forma, né? Uhum. Então, a computação, ela Complexo, é né? complexo. A computação, ela bebe muito do que nós somos. Como que é o ser humano? Como que ele funciona? E eu comecei a estudar neurociências. E aí vai para neurociências do comportamento. Estou fazendo o link para chegar Sim. na hipnoterapia, né? E na hipnose. Esse mundo, ele é... O que a gente tem na computação não é nenhuma fração do que o cérebro humano pode fazer, né? A gente fala hoje, a gente quer chegar numa consciência artificial, a gente está um pouquinho distante ainda, né? Todo aquele medo que a gente tem da inteligência artificial, ele é um pouco muito cinematográfico, né? As pessoas têm, existe esse medo, assim, mas está um pouquinho distante. A gente vai chegar lá? Pode ser. Mas também a gente não Mas é conhece toda a algo- inteligência artificial. Exato. Ainda não, a gente não sabe Até a onde vai? fronteira, né? Eu, Saulo, acredito que não vai passar muito do que o ser humano é. Imagina, a gente tem esse hardware, esse computador aqui, super mais evoluído Pode até do passar, que mas a gente não vai qualquer coisa. saber. Porque o cérebro Acabou, não né? tem a capacidade de entendimento, então vai parar uma hora. Pode ser ou não? Não. Não vejo dessa forma, mas eu acho que é mais assim, a gente tem uma limitação. Às vezes as pessoas, elas imaginam, a inteligência artificial vai evoluir de uma forma que ela vai Dominar. descartar, vai dominar e descartar o ser humano. Mas o que que é esse Não. evoluir aí a mais do que o ser humano evolui, né? Uhum. Qual que é essa diferença aí? Uhum. Então, eu, Saulo, acredito que vai ter um limiar ali de equivalência, sabe? Que a gente, Entendi agora. né? Mas os meus estudos para neurociências me encantaram. Falei, vou atrás da neurociência. O que que tem da parte de comportamento humano que eu consigo estudar para talvez trazer para a computação? Na verdade, em vez de trazer para a computação, me puxaram para lá. Você entrou ali pra trazer pro teu trabalho e no final você acabou indo pra aquele lado. E aí eu falei, quero mudar, estou insatisfeito aqui nesse momento profissional. Foi um momento que eu quis sair da CE na época, né? Do laboratório de inovação, tava Uhum. tudo acontecendo, tudo legal. Esse foi um momento que eu quis falar, vou mudar, virar a chavinha aqui, vou experimentar outra coisa na vida, né? Eu falei, por que não estudar? Eu lembro que eu via muito Pyong Lee sobre os vídeos de hipnose, ele faz muito Sim, eu entretenimento, entrevistei né? ele, Ele é sensacional, Sim. né? E caí na hipnoterapia, que eu falei, nossa, tá casando as coisas, medicina, ajudar o Uhum. próximo, me realizar pela parte da área de saúde. E aí eu cheguei no meu professor, que é o Rafael Crash, que trabalha uma linha de hipnoterapia que é muito com a visão da neurociência, né? Tá. Tá entendendo? Eu tô muito Não, confuso tá, aqui. tá super explicadinho. Eu só tenho uma curiosidade. O que aconteceu na hora que você foi estudar neurociência que você falou assim, eu vou vir pra cá? Teve um fato em si, uma coisa que te despertou? Teve um fato de entender que quanto mais monista, né? Monista é uma visão mais... Assim, a minha terapia, eu não atribuo nenhum tipo de espiritualidade ou Uhum. energia. A gente vai ter uma visão muito científica, naturalista, tá? Então, a neurociência hoje do comportamento, ela vem de um estudo que ela vai ver comportamento dos mamíferos. Então, usa muito animais para Pra fazer... entendimento. Para entendimento. Isso se reflete muito na gente, né? Então, a hipnoterapia que eu trabalho, ela olha o ser humano muito... Você já É passou um numa mamífero. fase. Porque você Nós somos eu um tava mamífero, entende? do TI pro neuro, que É o você que- desencanou, depois você foi pro Tá, vamos ramo. voltar um pouquinho. O que me encanta, o que me fez, O que né? te fez? Você falou assim, não, acho que eu vou... Agora realmente eu vou fazer isso, porque... Foi entender essa essência do ser humano. Olhar a parte mais emocional. A gente, dentro da linha da psicologia, ou de diversas Entendi. terapias que são mais espiritualistas, a gente tem algo muito complexo em si. Sim. E a neurociência, ela traz um ponto muito simplista.
Por isso que é monista, né? Olhar o corpo físico, entender o cérebro como o corpo todo. E a partir do momento que você tem um processo terapêutico que você consegue tirar o sofrimento, tirar não, porque eu não tiro nada, a Lógico. pessoa se autorresolve, né? É. Mas a partir do momento que você consegue sanar esse sofrimento humano de diversas situações da vida, então, isso me realizou ali, cantou, né? Então, a partir do momento que eu fui estudar E te hipnose, interessou, né? muito, muito. Me realizou com aquela necessidade daquilo que eu queria na medicina, por exemplo, né? De, vamos proporcionar saúde, proporcionar Um essa entendimento. leveza de vida, alegria, como que vai ser a vida, né? A gente tem tantas coisas na nossa sociedade que nos cobram, né? De ter dinheiro, de ter uma Tudo. posição social, de como é que a gente respira e faz isso ser mais tranquilo e crescer dentro disso, dentro daquilo que a gente dá valor, né? Dentro dos nossos valores que são mais essenciais, não aquilo que o mundo diz. Pode ser até Claro, ridículo, mas a gente esquece de respirar até. exato, as pessoas respiram curto, né? Depois vai fazer, que nem eu fiz 10 anos de yoga, né? Você reaprende a respirar. É muito bom, é um exercício muito bom. Você aprende a olhar as suas emoções, né? No consultório eu vejo, às vezes a pessoa chega com crise de ansiedade, mas ela não consegue entender o que ela está sentindo. Então você tem que mostrar para, olha, seu corpo está demonstrando medo aqui. Seu corpo, o que você está sentindo? Tô sentindo raiva. Raiva do quê? O que está associado a isso? As pessoas não têm uma introspecção, não têm essa educação emocional, porque a gente vive num mundo muito racionalizado. Então a gente quer saber muito o quês e os porquês, mas Sim. esquece de olhar lá dentro, o porquê que tá aqui fora. E para mim o que importa foi encontrar essa essência, falar, pô, posso ajudar outras pessoas com esse conhecimento, né? Explica então o que é hipnoterapia e como ela funciona. Tá. A hipnose hoje, olhando pela neurociência, vamos falar primeiro da hipnose, depois eu entro no Lógico. processo terapêutico. Quando a gente fala de hipnoterapia, a gente tem várias vertentes de trabalho, porque a hipnose, ela é algo que ela vem do misticismo, vem de uma história que está sempre associada por conta do entretenimento, cinema, algo que é domínio mental, ou algo relativo tipo, a pessoa dorme, ela é Que a gente vê controlada, no vai filme. imitar galinha, ou vão me manipular. E, na verdade, a neurociência olha que é uma O atitude mental. ilusionista, né? A que a gente tem de Isso. referência de cinema, por exemplo. Então, quando eu falo de hipnoterapia e chega alguém que tem esses conceitos, eu preciso explicar. Então, a hipnose nada mais é que uma atitude mental. E para terapia eu faço uma associação emocional. Você vai começar a olhar suas emoções para trabalhar o que está por trás daquilo. Vamos supor, todo mundo já passou por um processo de hipnose. Quando você está assistindo um Jura? filme e você chora, por exemplo, você se Ah, emociona, naquele momento você se dissociou do que está ao seu redor. Você está vivendo aquilo, você está associado e a sua mente ela está associada ao que está acontecendo. Então você, por exemplo, vestiu uma parte, um papel de alguém e você está tomando aquilo como sua verdade. Tá, isso é uma hipnose. Isso é um estado de hipnose. Então o cérebro, a neurociência vai olhar assim. Então, por exemplo, se eu fizer uma imaginação ativa, falar, Jane, fecha os olhos e imagina um carro vermelho aí na sua frente. Tá, Você vai conseguir imaginar. tô vendo. Isso. E você tá de olhos abertos, né? Você não precisa visualizar, mas você sabe que tem ali algo que você está imaginando. O seu cérebro, depois de um tempo, dependendo da profundidade, ele começa a entender que aquilo é uma realidade e não algo... Racionalmente a gente sabe que é imaginário, mas emocionalmente, Ele tá ali. fisiologicamente, está respondendo àqueles estímulos que a gente está conduzindo. Então, é interessante isso, porque esse mecanismo que é natural da mente, da gente se associar e ter uma imaginação ativa e ter uma resposta fisiológica emocional, é o mesmo mecanismo que a gente usa na terapia, né? Para fazer uma reeducação comportamental. Então, da mesma forma, aí a neurociência ela vai entender assim, o cérebro, por que a gente tem conflitos emocionais hoje, por exemplo? Eu tô com um conflito, tô com uma crise de ansiedade, tô tendo lá uns ataques de pânico, isso é recorrente. Burnout. Aí a pessoa não sabe por que isso apareceu na vida dela, né? Tem todo um contexto.
Que antigamente era frescura, lembra? Então, nossa, olha, Era frescura, se falava. muitas pessoas, depressão, Ai, ansiedade, e não... frescura. E aí, gente? E aí, quando acontece, né? Eu tenho um colega que é terapeuta que ele fala: Nossa, eu era da pessoa que falava que depressão era frescura, até eu ter a depressão. Quando pega, né? Aí você começa a ter empatia pelo outro, né? Fala: Nossa, realmente ele tá Interesse vivendo sobre o aquilo que. assunto. Então, o desconhecimento sobre esses assuntos trazia esse preconceito, né? Uhum. De falar que é besteira, de não entender. É um preconceito Colocado, enraizado. por não conhecer mesmo. Hoje a gente tem uma divulgação muito grande, né? Sobre o que é a ansiedade, Uhum. sobre o que é a depressão. As pessoas convivem com pessoas que estão sofrendo com isso e acabam entendendo, né? Pessoas mais próximas, que aquilo Vivenciando não é aquilo. besteira, né? E... Mas voltando, né? Esse mecanismo da hipnose, a gente usa para fazer essa associação com a sua parte emocional. Então, vamos olhar lá para dentro. Vamos ver o que eu estou sentindo no problema que eu quero tratar. E aí, depois, existe um processo terapêutico, que é uma terapia de integração implícita que eu uso, que ela se divide mais ou menos em 3 partes. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, mas a gente costuma Podemos dividir dizer... em 3. Depois que está em hipnose, a gente pega a queixa da pessoa e vai fazer com que apareçam as causas e associações que estão atreladas àquele problema que ela está tendo. Então, se ela tem crise de ansiedade, o que está por trás disso? Uhum. Quais as emoções que estão associadas? A ansiedade, ela está sempre associada ao medo. Então, o medo já é uma resposta secundária de uma inferência que ela faz de uma ameaça que ela está percebendo. Então, está sempre atrelado a uma percepção de ameaça. Só que não é consciente. A gente tem um sistema, parte límbica, parte que é o emocional, que precisa ser muito mais rápido do que pensar, poxa, será que tem um leão aqui atrás de mim enquanto eu bebo água na selva? Uhum. Não, é reativo. Viu uma mancha amarela aqui, sai correndo, amigo. Uhum. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir, que a gente fala do sistema de luta e fuga. Sim. A crise de ansiedade nada mais é do que uma sensibilização à nossa vida moderna sobre alguma ameaça. E aí entra naquele estado de luta e fuga, que o cérebro ele vai entender a ameaça, ele despeja noradrenalina no corpo, tem um eixo que chama HPA. Ele despeja noradrenalina, cortisol, aumenta tudo para você ter sangue nas pernas, coração acelerado, tá pronto para correr, ou se defender, ou lutar. Quando você está num ambiente moderno, no trabalho, no escritório, você tem essa A reação. descarga, né, Você não de pode energia. sair correndo, você não pode xingar, você não pode bater no chefe, você não pode fazer nada, porque a Você gente tem engole aquilo. convenções sociais. Você engole e passa mal, né? Tenta se Começa controlar, a ter... que falam. Exatamente. E aí isso começa a se tornar recorrente. Porque há uma sensibilização dessas ameaças. Então, a ameaça ela é percebida porque teve um aprendizado aí da sua vida inteira para confluir nisso. Então, a pessoa não nasce com crise Com de medo. ansiedade. O medo, ela tem essa capacidade de sentir. Ela nasce com a capacidade, Com a não que ela nasce capacidade. com medo. Já sentiu medo. Provavelmente a primeira vez que ela sente medo é quando ela sai às vezes até dentro da barriga da mãe. Entendi. Na útero. gestação. Uhum. A neurociência já fala que acho que são 3 semanas, a gente já tem uma capacidade de ter uma percepção do que a mãe está sentindo. Então, esse aprendizado da emocionalidade já começa ali de forma totalmente não racional, porque não existe isso. Óbvio, entendimento. É totalmente emocional, começa a sentir, ter uma estruturação ali cerebral baseado no que a mãe está sentindo, no que ela está vivendo. Então, às vezes, você tem hipnoterapia que você cai para um momento em que estava dentro do útero da mãe, lá na gestação, e só que a mãe estava passando por alguma coisa, alguma emocionalidade muito forte, Que ela sente. e depois isso vai se reproduzir na vida adulta. Então, Que maluco, só que né? nunca vai lembrar disso, nunca vai associar isso. Ela vai entender, minha vida é meu chefe que grita comigo. Só que foi o mesmo tom do que gritou com a mãe dela lá. E aí aciona esse medo. Pode ser, tá? Sim, você tá me explicando como funciona mais ou menos. Cada pessoa é uma pessoa. A minha terapia é muito legal, por isso que me encanta a neurociência, porque você não vai ser generalista, falar, essa pessoa, ela tem problemas de relacionamento com homens é porque o pai abandonou. Não.
Cada história é uma história, cada cérebro aprende de uma forma. Lembra que eu falei dos algoritmos lá do computador? Uhum. Se você pegar o mesmo algoritmo de aprendizado e soltar em 2 máquinas para aprender, uma vai aprender de um jeito e outra vai aprender de outro. Jura? Não sabia Exato. disso, não. Elas vão confluir para um resultado muito parecido, mas você vai ter divergência. Nós, seres humanos, somos parecidos com isso. A gente convive em sociedade, em grupo, mas cada um tem sua personalidade, sua individualidade ali Tua percepção, sensação. Exatamente. Então, legal de ver essa parte na terapia, nesse processo de revelação aí das causas que estão associadas, Aham. é único. Então, eu vou trabalhar com o que sai ali na hipnoterapia. Entendi. Um ser humano único. Se você sentar na minha cadeira para ser hipnotizada e tratada, vai sair alguma coisa. Então, eu não posso ter julgamento sobre o que você vai trazer ali. Uhum. Eu tenho que trabalhar justamente de forma... Tem que ser o menos... Uma pessoa mais idônea ali, neutra, para não julgar o que está vindo. Porque vai basear muito nos seus sistemas de crença. Uhum. E os sistemas de crença, eu falo, não é uma religião, não é tudo aquilo que é para você. É o seu sistema único de crença, tudo aquilo que você aprendeu, né? A gente tem muito na mente que para se hipnotizar tem uma técnica, né? Por exemplo, no filme. Olha, tal, não sei o quê, nananã. Que é ensinado, pelo menos a minha percepção, que é diferente de terapia, porque ele tem uma coisa de, sei lá, um controle de te induzir a isso. É assim que funciona ou não? Existem técnicas, né? A gente usa no consultório uma indução de Dave Elman, que foi um cara que inventou... ele tem uma técnica de indução e aprofundamento para você entrar no estado de hipnose, que ele é mais prolongado, né? E você tem hipnoses instantâneas, que são de choque. Então, toda hipnose, quando você vai fazer a indução, já teve que ter tido uma conversa prévia, né? Então, que a gente vê em vídeo, que a pessoa durma e já entra, isso já foi todo... Desmistificado? Na verdade, foi preparado. A gente chama de pré-talk ali, né? Tá. Então, você precisa ter uma atitude mental de querer passar pela experiência. Você precisa estar aberto a seguir as sugestões. Não existe poder de outra pessoa. Sempre é auto-hipnose. Se a pessoa falar, não quero, ou ela tiver algum medo, não vai rolar. Então, tem toda uma orientação. E não é um combinado. Lembra que eu falei que o cérebro começa a achar que aquilo é uma realidade? E quanto mais aquilo acontece, aquilo se torna realidade, tem um reforço ali. Tem umas teorias que chamam de looping hipnótico. Então, quando você tem uma hipnose, uma brincadeira que o pessoal, vai esquecer o número 4, né? E aquilo acontece, fica muito mais propício eu te dar uma sugestão de você alucinar, ver um artista famoso, que você vai se emocionar. E se você vê, todo mundo que é hipnotizado tá muito emotivo. Tá muito associado à emoção, mais do que à racionalização. A pessoa, às vezes, ela fica até... Porque você aciona essa parte do cérebro emotivo? Que ela tá mais ligada à parte emocional, né? Olha que legal. E esse é o lance. E a pessoa... Mas ela precisa ter essa abertura de atitude. Sim, eu quero... Não existe poder místico. Não tem essa perda de consciência. Tipo, achar que a pessoa vai dormir. Não lembra. Ela vai lembrar de tudo. A não ser que tenha às vezes tem uma sugestão de amnésia temporária. Tipo, esquece o número 4. Não quer dizer que a pessoa vai esquecer o número 4 para sempre. Sim. Passar 10 minutos depois, volta tudo. Não tem perigo. Não existe perigo. Hipnose não traz perigo. Tem alguns casos que a pessoa pode não ser suscetível, ela não querer, ter medo, ou não conseguir ter uma comunicação, ela não seguir orientações. E aí não acontece a hipnose. De resto, é isso. Agora, sim, se você estiver em hipnose e eu falar pra você fazer algo que é amoral pra você, sei lá, pula do prédio, ou tira a roupa aqui, e aquilo for amoral pra você... Ofenda a pessoa. Isso, não vai fazer. Entende? Você não é uma manipulação. Entra um alerta ali, opa, isso daqui sou eu, né? Sim. Mas se for algo de entretenimento, uma brincadeira, vai entrar Você tem um projeto super bacana para cuidar da saúde mental de mulheres com transtornos emocionais. Como funciona isso? São transtornos de ansiedade. É um projeto focado para transtornos de ansiedade para mulheres. O que é transtorno de ansiedade para mulheres? Transtornos de ansiedade são todos os problemas que a psiquiatria, a psicologia trata. Então, a gente tem TAG, tem síndrome do pânico, tem várias vertentes aí.
E dentro desse processo terapêutico que eu estou te explicando, eu criei um curso que ele vai ensinar a pessoa a fazer autoterapia. Então, é, ela faz uso da auto-hipnose, Uhum. mas existe um processo terapêutico muito parecido com esse que eu estou te contando, para a pessoa mesmo ser o próprio terapeuta. Então, claro, Na isso hora do estresse e tal, é isso? vamos supor que você tem a crise de ansiedade no seu dia a dia, todo dia, e aí começa a impactar a sua vida social. Eu não consigo sair para ir trabalhar porque eu tô tendo uma crise de pânico aqui e eu prefiro ficar em casa. Uhum. O, a, e aí, no caso, o ansioso, a mulher ansiosa, quando ela tem crises recorrentes que viram uma TAG, que é um transtorno generalizado de ansiedade, ela começa a prever quando ela vai ter a crise de ansiedade. Jura? E ela já começa a ter uma inibição social. Ela aprende Ela aprende, ela consegue entender. a Nossa, eu perceber. sei que se eu sair agora de casa, eu vou ter no meio do caminho uma crise de pânico. Olha que incrível isso. E ela fala, pô, se eu posso ficar em casa, eu vou ficar em casa. Nossa, que maravilhoso isso. E aí ela começa a se fechar e confluir para outros problemas, depressão. Não, que maravilhoso ela conseguir cuidar disso, entendeu? Sim, sim. E aí essa autoterapia traz essa autonomia. Uhum. Então, eu quero ensinar o que eu aprendi na terapia, o que eu faço com os meus clientes, para ela levar um pouquinho disso para o seu dia a dia, trazer essa autonomia de começar a mudar a atitude mental dela para resolver aquilo sem medicamento, ou, claro, né? Geralmente as pessoas Sim. estão com tratamentos paralelos, mas isso vai trazer uma autonomia. É como se eu te falasse, ó, vai para academia treinar todo dia que você vai se tornar mais forte nisso, né? E aí tem alguns pilares que a gente vai trabalhando, e aí o curso vai preparando ela para ela mesma entender todo o mecanismo que os transtornos de ansiedade causam, como entender, trazer esse entendimento e ter práticas de auto-hipnose que vão, opa, agora eu consigo ter um autodomínio aqui, coisas que racionalmente elas não conseguem. Então, Cada um é uma maneira, é isso? Cada pessoa é uma maneira, cada mulher é uma maneira? o método é igual para todas, mas ela sempre vai estar olhando a própria história, as próprias emoções, o que ela está sentindo, o que está associado. Entendi. Ela vai trabalhar toda a história dela e é com ela mesma. Então, ela precisa assumir. A pessoa, para mudar dentro de um processo terapêutico, tem umas frases que a pessoa fala: quem sofre tem pressa de resolver as coisas. Óbvio, né? Dói. Só que tem gente que ainda precisa sofrer um pouquinho para estar preparado. Entendi. E pra gente, como terapeuta, isso é horrível, né? Chegar alguém que não tá preparado e falar: não, tá, vou continuar com o meu problema. Daqui a Querendo pouco a pessoa. ajudar, né? Exato. Então, é isso que eu falo, a gente não salva ninguém. Eu, como terapeuta, sou um orientador. A gente tem um lance muito legal que chama Triângulo do Drama. É Já ouviu sofrido falar isso ou disso? não? Triângulo do Drama? Não. As relações humanas são muito dramáticas, né? Se a Sim. gente parar para pensar, né? E nessa teoria, a gente tem 3 pontos que são cruciais, que eu enxergo muito isso na minha terapia, e a gente trabalha essa triangulação. A gente tem 3 papéis principais na vida, nos relacionamentos dramáticos, que eles não são muito saudáveis, né? Um relacionamento dramático nunca vai ser saudável. Mas é um salvador, um agressor e uma vítima. E a gente oscila nesses papéis aí durante o relacionamento. Então, vamos supor que numa discussão entre um casal, um tá agredindo enquanto o outro tá sendo vítima. Essa vítima, ela tá sempre esperando um salvador. Ou que o agressor dela tome consciência e se torne um salvador. Não, vem cá, Sim. não vamos Desculpa. mais brigar, tal. E acolhe aquela vítima. Ou uma terceira pessoa chega e salve ela também. Então, fica essa lacuna. Quando a gente sai do triângulo, a gente tem relacionamentos mais saudáveis. Então, é muito fácil ver esse triângulo salvador, esse papel de salvador, de ter terapeutas querendo salvar clientes. Que estão Entendi. sofrendo. Nossa, eu quero salvar ela. Mas a pessoa, às vezes, não está pronta. Ela precisa querer. Entendi. Só existe essa autocura, vai. A gente não fala de cura, mas esse autoaprendizado, é tudo auto, né? Ninguém tem esse poder, pelo menos no meu entendimento, quando a gente olha para a neurociência, de fazer um milagre, fazer algo e te Sim. salvar, né? Tudo aquilo que você coloca Além do pro que você externo, É isso? Fazer algo além do que você do queira. que você queira, exato. E no meu ponto de vista, tudo aquilo que a gente apoia no externo, eu perco o controle, eu não consigo mais fazer nada. Como assim? Então, vamos supor que Que eu fale, precise não, de algo que o não meu seja eu. terapeuta, ele vai resolver o meu problema. Entendi.
que você pode fazer a partir dali? Mais nada. Agora, nossa, o meu terapeuta, ele pode me orientar a como eu resolver o meu problema. Então, eu estou tendo um aprendizado que eu mesmo vou resolver. Então, esse é o caminho que eu gosto de ensinar. E o Você Ansiosa ele foi criado pensando nisso, né? Eu tive essa ideação no meio da pandemia. A minha terapia, ela tem que ser presencial. Ela é muito visceral, muito emocional, não dá para fazer de forma online. Eu falei, como que eu vou ajudar em escala, né? As pessoas estão presas em casa, estão Ainda mais agora. aumentando a incidência. O Brasil se tornou o país mais ansioso na pandemia. Imagina, a gente tem uma estimativa de que 70% da população em algum momento vai desenvolver um pouquinho de transtorno de ansiedade. Então, veio esse negócio, pô, como que eu vou fazer isso em escala? É um projeto jovem ainda, Você Ansiosa, mas é algo que eu quero estender isso para o Brasil inteiro, ter uma aceitação, criar uma rede de terapeutas que vão vir aí trabalhar junto. Tem alguns terapeutas que trabalham junto comigo. É só para mulher? Porque... Não, pode Entendi. entrar homem. O foco, por que as pessoas perguntam, por que você focou na mulher? Porque todos A mulher, temos problemas, né? ela tem uma aceitação para terapia muito maior do que o homem. Então, geralmente, 70% dos clientes que chegam para mim são mulheres. Entendi. Ela vai buscar Vai buscar. uma ajuda. E aí, a gente olha tanto para o lado do negócio, né? Que é Sim. um negócio, precisa ter uma estrutura para funcionar Óbvio. tudo isso. Mas tem um lado de estar pronta para... Receber. Eu estou pronta para me ajudar e sair desse ponto que eu estou aqui. Eu estou sofrendo com isso. A gente tem um quadro, quando se fala de ansiedade, e aí eu vou falar um pouco com cuidado aqui, Uhum. porque às vezes tem pessoas que criticam muito o uso de medicamento quando você fala de transtorno de ansiedade. Eu não critico o uso de medicamento, eu não sou médico, então não trabalho com essa vertente, tá? Não posso indicar e nem tirar remédio de ninguém, medicamento de ninguém. Mas existem tratamentos que a pessoa passa 2 anos tomando um ansiolítico, não faz psicoterapia junto, não tem uma resolução de, eu vou parar de tomar um De remédio melhora. daqui a pouco. Eu vou tomar pro resto da vida. Nesse caso, eu sou totalmente contra. Precisa fazer uma psicoterapia auxiliar para que isso te dê um respaldo para que daqui a pouco você faça o desmame lá com o seu psiquiatra. Uhum. E aí siga a sua vida. A minha missão é trazer essa autonomia da pessoa falar, eu consigo me resolver e seguir minha vida em frente de forma sem sofrimento, feliz. Acabou com um problema que eu não tinha controle, que as pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas têm 2 coisas que elas sempre falam para mim que temem mais. É esse medo que dá de viver, de minha vida acabou, e a perda de controle. Tá acontecendo um negócio aqui no meu corpo a toda hora, as crises, e eu não consigo controlar. Eu perdi o controle. A perda do sono também? Não. Pode ser um indício de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, é uma característica do ser humano. A gente, né, lembra que eu falei a gente falar o cérebro não evoluiu 10 mil anos e a gente tem uma vida super moderna, né? Uhum. Ele foi evoluído ali para estar no meio da selva ali, se defender de predadores. Então, esse mecanismo de ter essa luta e fuga, ele foi essencial para a nossa sobrevivência, né? Então, como eu disse lá, hoje a gente está num ambiente moderno que não tem mais essas ameaças, Sim. mas ele entende ainda. É o mecanismo. Tipo, a ameaça do meu chefe me demitir vai afetar os recursos que eu tenho financeiros e vai afetar a minha comida que eu como em casa, ou o pra status minha social. matilha, alguma coisa assim. Nós somos seres que queremos pertencer a grupos, né? Todo ser humano é isso. Isso também vem da essência da De sobrevivência. Tudo está muito ligado à sobrevivência. Se você começa a confluir o nosso comportamental, tudo está ligado à sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Então, a hipnose breve é essa que a pessoa mesma consegue fazer para dar uma aliviada, é isso? A hipnoterapia breve, por que é falei breve? hipnose, né? Você tá falando Não, tudo bem. hipnoterapia, que é um trava-língua pra mim. A hipnoterapia breve, por que é uma terapia breve? Ela não tem essa recorrência semanal. Entendi. Você vai olhar um aspecto que está gritando mais. Estou sofrendo muito com crise de ansiedade. Estou sofrendo muito com o luto que aconteceu agora. Entendi. Então, é algo muito cirúrgico. Quando você vai para uma terapia mais convencional, tipo uma psicanálise, você vai olhar aspectos da sua infância. São vários problemas que você tem na sua vida. Então, ela precisa durar mais tempo. Uhum.
tem um acompanhamento mais prolongado, mas ela não é tão efetiva quanto uma hipnoterapia breve que vai olhar, de fato, a parte emocional associada à sua crise de ansiedade, por exemplo. Eu sempre trago ansiedade porque é o foco do meu estudo, porque é o que né? tá tendo muito, aliás, isso. Teve uma crescente muito forte aí. Mas esse ponto da hipnoterapia breve é algo focado. Então, eu costumo dizer que é algo cirúrgico mesmo. É como se fosse uma cirurgia. Depende de um tratamento com um medicamento, a gente vai direto para uma cirurgia. Então, vou tratar, você faz geralmente um atendimento meu demora 2 horas e eu vou fazer um retorno daqui 30 dias. Eu quero que você vá viver para ver as melhoras comportamentais. Sim. Então, dentro de um processo, a gente tem aquela parte de revelação, a gente tem uma parte de homeostase, de compreensão de todas as partes que estão envolvidas ali dentro das situações que apareceram, né? E no final a gente tem uma reeducação comportamental. Então, isso tudo acontece ao mesmo tempo. A reeducação comportamental, ela é mais ou menos assim. Vamos supor que você está na sua vida e algum gatilho, alguma vivência ou experiência fez acionar ali a sua crise de ansiedade. Quando você faz a terapia e tira aquela demanda emocional que está por trás daquilo, quando você vive a mesma situação, aquele gatilho já não existe. Então, Entendi. Você racionalmente começa a perceber, nossa, vivi a mesma situação que eu estava em crise. E não aconteceu a mesma coisa. E eu tô de boa aqui. Existe algum limite pro que a hipnoterapia pode fazer? Eu costumo dizer que a hipnoterapia, ela vai tratar de demandas emocionais. Então, tudo que tem um cunho emocional... Não tem limite. Não tem limite desde que a gente fale, né? A pessoa precisa querer resolver e sair do sofrimento. Distúrbios emocionais como a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, normalmente são vistos pela sociedade como frescura, que nem eu falei. E até quando a pessoa ia buscar ajuda de um médico, de um psiquiatra, era visto como louco na época. Não sei se você lembra disso. Lembro, e isso existe ainda. Nossa, isso é coisa de maluco. Isso existe ainda. Tem pessoas que... Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme, né? A gente tem que trabalhar mídias sociais, né? Tem uma dificuldade enorme de ter depoimento de pessoas que teve sucesso com a terapia. Elas não querem se expor. Falam, nossa, eu precisei de terapia para tratar Todo mundo coisa. precisa. Então, isso, de certa forma, existe ainda, entende? Claro que é muito mais suavizado, porque a gente tem o conhecimento, mas você entende que essa postura, já eu não quero me expor, ainda é uma base forte. disso? Muito fortíssima. E as pessoas não dão o devido peso, né? Disso, dessas terapias e dessas aflições, desses sentimentos, dessas crises, desse estado que ela entra. Sim. O que você acha que a gente podia fazer ou poderia ter feito para ter mais conscientizar mais as pessoas sobre essas doenças? Trazer isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é expor. Trazer o assunto em voga. Porque é normal. Não é coisa de falar que a ansiedade, cara, é um sistema natural do corpo, só que a gente vive num mundo moderno aí que tá super sensibilizado, a gente tem cobrança. O volume de informações que a gente tem hoje, que a gente... É algo absurdo, é cansativo. E tudo é manipulado para que a gente tenha... A gente tem umas vertentes que falam na neurociência sobre... as mídias sociais dão pedacinhos de dopamina pra gente. Então, a gente vê um vídeo de entretenimento, lá dá uma risadinha, daqui a pouco vê outro, dá outra risadinha, e isso vicia o cérebro. Você tá modulando o cérebro para ficar dependente. Você fica meia hora sem o celular, você já se sente mais depressivo ali. Nossa, eu tô triste. Você dá um desespero. Só que você não percebe. Deixa eu dar uma olhadinha só pra ver se tá tudo bem. Opa! Deixa eu ver que oração. Caiu no Rios ali, caiu no... mas nunca mais você sai daí. Quando você vê, passou 1, 2 horas e... Maluco isso, né? Então, a gente tem mecanismo na sociedade que vai confluindo também. Então, precisa ter essa... Quando você tem essa educação da terapia, da autoterapia principalmente, você começa a se observar mais. Essa autoconsciência, né? Esse autoconhecimento. Então, a terapia, ela é um caminho de autoconhecimento. Eu sempre falo, tem vários caminhos, né? O yoga foi um que me ajudou. Eu fiz arte marcial, fiz aikido por 7 anos. O yoga que então, daí você tá indo... Você fazia yoga antes de ser hipnoterapeuta. Sim. Consegui falar. Hipnoterapeuta. Por 10 anos. Por quê? Você foi buscar o quê? Porque você queria aprender a filosofia? Não sei. Me explica. Eu acho que desde pequeno eu tive essa vontade do autoconhecimento. Então,
acho que por orientação dos meus pais, né? Sempre teve um lance ligado também para, não uma religião em si, mas para a espiritualidade, de conhecer um pouco desse lado. Filosofia. E eu confluí muito para filosofia. O Aikido é uma arte marcial, mas é uma filosofia japonesa. Pois o yoga também faz parte do hinduísmo, que é uma filosofia. Então, eu nunca gostei muito dos dogmas que a religião traz e que a filosofia te deixa livre para escolher. Por um pensamento, uma reflexão. Né? Só que o yoga, por exemplo, você tem prática de meditação, você vai colocar seu corpo ali numa posição que você fica meia hora ali no extremo e você vai... Nossa, o que eu tô sentindo aqui? Então, você começa a olhar para dentro. Para se autoconhecer. E eu acho que tudo isso fez parte para confluir também. Chegar e falar, o sauloterapeuta aqui tem muito a agregar, consegue enxergar. O que você está sentindo? Tremeu um pouquinho o olho, respirou mais fundo. Dentro da terapia eu uso muito essa leitura, né? Do que a pessoa está sentindo. E, claro, tem uma comunicação para a pessoa dizer o que ela está sentindo. Óbvio. É muito mais importante do que um achismo meu de... Por mais que existam... com a experiência a gente vai entender, ela tá com raiva, né? Fechou o punho aqui, tá vermelha, tá com raiva. Eu consigo entender, né? Tensão. Mas essa comunicação dentro da terapia é muito importante. Então, esse autoconhecimento, quando a gente coloca pra gente, a gente consegue também ter empatia com o outro e entender o que ele tá sentindo ali. É como se a gente vestisse a pele do outro, sabe? Transcendência. Ai, não consigo falar. Transcendência. São as palavras difíceis, né? Muito. Transcende. Como se você transcendesse. Transcendeu. É tipo isso? Não é uma conotação não, transcender ali... Tipo, você consegue pôr você consegue além de você. Ter um entendimento... Um pouco maior do que você. A gente nunca vai Você falou empatia pro outro? uma outra pessoa Lógico como um 100%. Zero. Né? Inclusive... Essa aqui é a magia também. Quando eu falo dentro da terapia que tem partes, por exemplo, a representação sua para mim, a gente tem... Eu vejo nas mídias... É uma coisa. Nos filmes... Sim. E agora um pouquinho mais pessoal, eu vou introjetando isso e criando uma persona aqui que representa. Todas essas personas e pessoas que a gente conhece têm uma representação na nossa mente, né? E isso influencia a gente no nosso dia a dia, né? Total. Então, se eu perguntasse para você, sei lá, o que você acha que sua mãe tá fazendo agora? Ou alguém que você conheça muito próximo. Você tem uma ideia de uma rotina dela? Sim. E ela tá te influenciando aí dentro, né? Parece algo muito abstrato, mas quando a gente fala de conflitos emocionais, e às vezes um problema na hipnoterapia volta para um problema de infância, é aquela mãe com aquela postura, com aquela decisão que tá te influenciando. Foi aquele aprendizado que você teve de ter aquela mesma postura, de ter aquele mesmo comportamento, que era a sua referência. Pra ter um controle, não? Na verdade... Pra sentir um controle? Pra sobreviver. Tá. Imagina que quando a gente até uns 3 anos de idade, a gente tá absorvendo tudo, né? Então, qual que é a sua referência? São seus criadores, né? Pode ser pai e mãe, mas pode ser quem criou. É a única referência que você tem e aquilo tá te levando vivo pro dia seguinte. Então, você vai se comportar daquela forma porque é o que você aprendeu. Tudo que é diferente faz você questionar, será que o que eu faço tá certo ou errado? Mas a sua verdade sempre vai ser aquela até que você mude o comportamento. Sim. Se lá na frente aquele comportamento, que ninguém tem comportamentos perfeitos, né? Óbvio. Nenhuma família vai ter uma referência perfeita. E o que é perfeito, né? Qual que é o ponto aí? Mas ninguém vai ter esses comportamentos. Se um dia socialmente esse comportamento que você aprendeu lá atrás tiver um conflito, aí você começa a se questionar e começa a sofrer com isso. E a base do sofrimento humano é muito por esses conflitos. Daquilo que eu sou, e eu começo a expressar pro mundo, começa a impactar no grupo social que eu vivo, e aí você é excluído, ou você é mais inserido, ou você tem mais sucesso. E isso vai fazer você ter mais alegria ou ter sofrimentos. Quando é o sofrimento, aí precisa resolver esse conflito. Então, você ajusta o seu comportamento baseado naquilo, ou a sua percepção de como você vai sentir aquilo. Às vezes, você quer continuar se comportando da forma... Sim. Vou para um outro grupo, ali funciona. Ali eu tô bem. E aí tá tudo certo. Em termos de políticas públicas para o tratamento de distúrbios emocionais, o Brasil não tem tantos investimentos
Me corrija se eu estiver errado, tá? Ou centros de referência como deveria, na minha opinião. Existe algo que possa ser feito para mudar esse cenário? Tô errado ou tô certa? Existe? Eu acho que tem um aumento aí. Eu não, na verdade, assim, eu não tenho muito conhecimento dessa área política aí. Tá. Mas a gente tem um acesso nessa área? Olha, a gente tem campanhas, né? Por exemplo, você vê o Setembro Amarelo, que fala de suicídio, né? É uma campanha lá do CVV que é muito importante. É algo que vem crescendo, porque o número... Então, vai muito confluindo para a necessidade do momento. Então, se a gente tem um aumento ali de suicídios, vamos aumentar as campanhas, verbas de campanha. Né? Campanha, mas e os tratamentos? Aí a gente vai para a rede pública, né? A gente tem tratamentos que são apoiados mais pela psicologia convencional, né? Então, você tem acesso a um psicólogo, mas são consultas breves, às vezes não dá continuidade com o mesmo profissional. Agora, por exemplo, a psicoterapia breve, a hipnoterapia breve que eu falo, ela não entra num contexto de um SUS colocar um atendimento, de ter um acesso. Por ser um tratamento breve, ele também tem a impressão de ser um tratamento mais caro, mas se você for ver a longo prazo, não é. Ele é acessível tanto quanto um tratamento da psicologia comum. O que você acha que a gente podia fazer para ter um cenário melhor? Eu acho que a aceitação das terapias que são mais alternativas, vamos supor. Entendi. Não do convencional. Eu gosto muito da psicologia. A psicologia com a neurociência, elas estão num momento que daqui a pouco elas vão confluir para se encontrar. A base da psicologia, ela vem de estudos que são lá de Freud, de Jung, que eram gênios, mas de uma época que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem falando de neurociências, né? Sim. Que te fazia eles observavam de forma abstrata como a pessoa se comporta, tal, e as teorias são muito abstratas, né? Uhum. Uma observação de um outro ponto de vista. Quando você vem da neurociência, você está observando lá como que o cérebro funciona, qual área que atinge. Então, é uma parte muito mais científica do que abstrata. Uhum. E a tendência é confluir a se juntar, a dar respaldo na psicologia. Sim. O que funciona, eu estou vendo aqui na ressonância que isso está funcionando, no comportamental que está funcionando. Então, a gente até fala lá do Elon Musk, tem o Neuralink, que ele quer ter um chip intracraniano, né? Para poder fazer a leitura dos neurônios, como que tá. Não vi isso. O que é isso que ele falou? Neuralink é um projeto super... Botar um chip Matrix na nossa cabeça para ter uma leitura de como funciona o cérebro, é isso? A ideia é essa. Depois pode ser que haja uma manipulação. Vamos hackear o cérebro e dar uma melhor performance. Sim, que é aquilo que a gente... Eu não sou muito... eu sou da entrevistei um neurocirurgião mas... que ele falou que às vezes ele coloca um fio condutor para aliviar uma coisa. Por exemplo. Você pode controlar realmente. Com Alzheimer, com Parkinson. Tem implantes lá que são eletrodos que... Você que mexer com TI e mexe com... Você acha que isso é possível com um chip de computador conseguir manipular a cabeça? Você acha que isso é possível? Eu acho que podemos chegar Entendendo lá. do sistema. Eu Você acha que é possível? Não é real hoje, né? Não mas é possível. Realidade. Mas eu acho que está em linhas de estudos aí. Eu acho possível, sim. Eu acho que a tecnologia ela pode avançar a um ponto que ela vai ser tão evoluída quanto a nossa biologia, né? Então, a gente vai conseguir manipular isso. Agora, se vai ter um produto final bom, pensando em sociedade e saúde mental, aí já é outra história, né? Vamos esperar. Vamos aguardar. Eu gosto vamos deixar o ser humano e melhorar dentro das capacidades cognitivas, né? Como vem a evolução natural. Eu sou mais dessa defesa. Entendi. E usar a tecnologia de forma a auxiliar esse desenvolvimento. Mas não com uma visão de vamos virar ciborgues, essas coisas mais futuristas que a gente vê no cinema, né? Entendi. Eu não consigo enxergar uma realidade ainda assim. Mas é algo já muito pensado aí no meio, né? Da inovação. Você vê, né? Um gênio que é o Elon Musk, o que ele tá fazendo aí, né? Tô fazendo um projeto para colonizar Marte. Tô fazendo um chip para ser intracraniano, influenciar as pessoas. Então, tem muitas coisas, né? Acontecendo paralelamente. Como que uma pessoa pode saber que ela tá dentro de um quadro de crise de ansiedade?
Bom, a ansiedade é muito boa essa pergunta, porque quando você fala de ansiedade, às vezes a pessoa fala, nossa, eu sou super ansiosa, ou sou super ansioso. Mas o que que é ser ansioso, né? Que ponto é normal e qual o ponto que eu falo, já se tornou um transtorno ou já é algo patológico que eu preciso cuidar, preciso Uhum. buscar uma psicoterapia. Tem pessoas que falam, nossa, eu tô super agitado hoje, isso daqui é ansiedade, problema de ansiedade. Pode ser um indício que vá confluir para um quadro, mas pode ser que seja da personalidade da pessoa, Mais hiperativa. mais hiperativo. A gente tem uma característica de desfuncionalmente se tornar em momentos do nosso dia a dia ansiosos ou não. Ninguém é Óbvio, um zen, um 24 zen de horas. nem Mas olha, aquela pessoa... quando Sim, mas eu tô dizendo, normalmente não se é assim. não, nem o É monge aquela pessoa que é entende? acelerada, é tipo isso? Internamente, ali no funcionamento, Uhum. o que acontece é que a gente, com a modulação, a gente consegue dominar esse eixo de, meu, não vou lutar e não vou fugir mais, e ao externo parece que a pessoa tá ali zen, mas não. Respondendo a sua pergunta, quando que eu vou olhar para ver se eu preciso resolver e me tratar ou não? Quando você estiver sofrendo com isso. O sofrimento não precisa existir. É claro, tem indícios. Uma crise de ansiedade, ela sempre vai refletir no fisiológico. Então, cada pessoa, ela tem uma expressão. Então, tem gente que tem sudorese, tem gente que tem taquicardia, tem gente que começa a tremer o olho, Isso é? tem gente que Aquele negócio de tremer o olho? Que às ele pode vezes ser treme do nada? é um Pode ser. sintoma emocional, pode ser, Você fala, gente, não eh, para esse negócio. você tá com baixa vitamínica, uma anemia, Entendi. também tem várias causas, não dá para falar uma coisa só. Mas a parte da percepção da pessoa, nossa, eu tô sofrendo com tudo isso que me acontece sempre, e aí você tem casos mais extremos que são as crises de pânico, crise de ansiedade, que é muito visível. A pessoa sabe Óbvio. que a primeira vez ela fala, nossa, eu vou morrer, o que tá É. acontecendo comigo? É a sensação de morte mesmo. Ela acha que ela vai morrer. Quem tem síndrome do pânico, toda vez que ela tem uma crise, ela, o corpo dela responde Como como se se ela tivesse ela morrer. Eu ia é o morrer. extremo da Como se eu fosse sobrevivência, morrer. como se ela fosse morrer. E racionalmente a pessoa não entende o que está acontecendo. Ela fala, vou morrer, acabou minha vida e daqui a pouco passa, não acontece nada. E aí, com a recorrência disso, ela vai entendendo. Quem tem síndrome do pânico por muito tempo, ela começa a aprender a lidar. Só que aí conflui naquilo que eu falei. Às vezes ela tem um isolamento social, vira uma fobia Sim. social, vira uma depressão. Eu não saio mais da cama porque eu não quero sentir isso mais. Então, a partir do momento que existe sofrimento, é o momento para buscar uma terapia, É, é ca- buscar ajuda, né? Mas é possível, por exemplo, que eu tenha uma crise de ansiedade, não perceber que isso começa a ser frequente e virar uma depressão, virar alguma coisa desse sofrimento? E acabar achando que isso é normal? Pode ser acontecer isso ou não? A pessoa, De a não não achar talvez a pessoa é não que vai ter seja, autoconsciência, né, talvez, é, não tem informação, pode acontecer sim, e virar uma depressão também, não com certeza, pode? pode confluir para isso sim. Toda esse sofrimento que a ansiedade causa, pode confluir para outras doenças mentais, né, Entendi, outras patologias. entendi. Sempre vai ser um quadro muito generalizado, é Sim, difícil você falar quando se fala de específico, né? depressão, pode ser várias coisas. Uhum. A gente, claro, tem o DSM, que a psiquiatria usa para diagnosticar, mas é algo muito abrangente. Quando você vê as causas emocionais, depressão é um termo muito genérico, cada um vai ter um motivo, mas precisa ter um DSM lá para Sim, classificar e triar para tratar, né? Mas sempre tem alguma coisa casada com a outra, vai confluindo. Quanto mais o tempo passa e a pessoa continua aquela síndrome do sofrimento, mais vai confluir para aumentar os quadros. E aí é muito triste, né? Por isso que a ajuda precisa tá disponível uhum. e ter essa conscientização das pessoas de, eu preciso de ajuda agora. Eu não vou conseguir sozinho, né? Por mais que o Você Ansiosa seja um curso de autoterapia, que eu quero dar autonomia para a pessoa, tem momentos que ela vai precisar levantar a mão. Preciso Sim, fazer uma terapia com alguém. Não dou conta sozinha. preciso de ajuda. Assim como nós terapeutas. Eu Óbvio. também faço terapia. Cada
2, 3 Hipnoterapia? meses, faço da mesma linha. Pego um colega de trabalho, ó, vamos lá trocar a terapia, porque pegou um negócio aqui e não consegui resolver. Ai, que maneiro. Precisa. A hipnose é considerada uma forma de tratamento efetivo nos transtornos emocionais? A hipnose não, né? Mas a hipnoterapia, sim. É? Eu tô frisando ali, Não ó. é porque... desculpa. Mas... Aquela que acha que tá dando um nickname, né? Hipnose e hipnoterapia. Mas isso eu sempre reforço, porque... Sim, são coisas distintas. A gente vê muitos profissionais que fazem curso de hipnose, e dentro da hipnose há uma habilidade de dessensibilizar a pessoa. Então, vamos supor que Como assim? você quer parar de fumar. Uhum. Nossa, eu não quero mais fumar, mas eu não consigo. Existiram no passado aí tratamentos com hipnose que vai fazer você sentir nojo do cigarro. Só que a causa do porquê você fuma, ela tem uma causa emocional por trás. Então, a partir do momento que Porque você não consegue largar. o cigarro e fiz você se sentir nojo, aquela demanda emocional ainda vai eclodir algum outro sintoma. Só que em vez de te dar vontade de fumar, ela pode virar uma alergia, pode virar uma crise de ansiedade, pode virar... Então, é algo Uma compulsão alimentar. que é incompleto. Tá errado, não? Pode também. Pode virar... tá muito associado, né? Ela vai cigarro. vai desencadear em alguma outra... Ela vai extravasar em algum outro lugar. É isso? A compulsão alimentar, até o vício do cigarro, ele tá muito associado a um alívio. Então, eu tô sentindo algo emocional que não é legal, mas que o cigarro me traz. Calma aí aqui. Ou o comer também tá muito ligado à emoção. Nossa, senti um gosto bom aqui, levou a uma memória de infância que era gostosinho e tal, passou. Daqui a pouco, volta. Então, vira um ciclo, é um ciclo vicioso. Então, existe uma demanda de sofrimento ali. Tô me sentindo mal aqui em algum momento, só que é inconsciente, né? Subconsciente, que a gente fala. Tem pessoas que não têm nem consciência. Tá. Ela fuma um cigarro atrás do outro, ou come compulsivamente. Nem sabe. E não sabe os porquês, não sabe nem o que tá sentindo. Sim. Ela só dá a percepção ao alívio, né? Ao prazer. É verdade, agora sim, eu acho, que a hipnose pode fazer o paciente relembrar eventos de vidas passadas. Pode, a gente chama de hipermnese. Isso é hipnose ou hipnoterapia? A hipnose, a gente pode falar de hipnose. É, né? Acertei uma. Viu? Como é bom repetir e corrigir sempre, uma hora a gente consegue acertar. Essa associação que a hipnose faz, lembra que eu falei da emoção? Pode fazer confluir. Eu desliguei do mundo exterior, não tô tão distraído, eu tô muito concentrado, pode fazer ter uma hipermnésia. Só que não é algo mágico conduzido. Falar, agora você vai lembrar do acidente que você teve. Não é assim que funciona. É algo mais espontâneo. Então, a gente pode, vamos supor... Você já passou por um caso assim? Eu já tive lembranças de infância, já em processos com clientes de... Por exemplo, o caso de ter associado alguma vivência no útero da mãe. Ninguém lembra racionalmente. Mas ali flui uma cena, uma visualização do que a mãe estava sentindo. Ela, na hipnose, consegue entender isso? Consegue. Que ela está ali sentindo a mãe? Ela consegue ter esse entendimento? Consegue ter esse entendimento. Que depois, quando a gente nasce, a gente... Exato. Não, né? A minha opinião, olhando a neurociência, é que essas associações emocionais, vamos supor, não tinha racionalidade lá quando ela era um feto, né? Ela estava sentindo a parte emotiva. Quando ela vai crescendo, agora na vida adulta, quando ela está na terapia, a racionalidade dela faz associações ao que ela sentiu. Então, ela constrói como se fosse uma história ali sobre aquilo. E isso conflui como se fosse uma memória ali. Sim. Mas é algo que ela está representando no momento presente. Então, não dá para falar que é como se fosse um vídeo que eu gravei lá, que aconteceu lá no... E não é que todo mundo vai dar certo, que vai chegar naquele ponto. Tudo baseado na percepção. Mas pode ter, se então. Se você parar pra pensar, não sei como é a sua memória, se você visualiza, você fala, como eu faço pra lembrar? O que você comeu ontem no almoço? Ai, não sei porque eu tô com uma fome agora. Peraí, deixa eu pensar. Se você parar assim... Pizza! Você lembrou da pizza. Porque sexta-feira é dia da nossa... Você comeu ela com as mãos ou com um garfo? Com garfo.
Esse garfo era como? Ele tinha... É o nosso garfo daqui. É de metal? É de Tem metal, algum... alumínio, eu acho. Não sei que metal que é aquele. Tá. Quando eu vou falando isso, você vai construindo uma imagem mental, Eu me certo? teletransporto pra lá. Isso. Você foi visualizando. Igual o carro. A partir do momento que eu fui perguntando, você Até a foi hora que eu lembrei, né? Você viu? Até a Exato. hora que eu consegui chegar ali. Foi exatamente da forma que você estava comendo ontem? Tipo, O quê? Quando eu cheguei lá? tipo, como se fosse a lembrança. Vamos trazer a memória, né? Ah. Eu fui te perguntando, não veio um filmezinho de você Não, comendo. eu Você parei foi ali, só. construindo, né? Eu fui caminhando, fui vivendo de novo. Exato. Como se eu tivesse... Fui vivendo de novo, você falou muito bem. Eu vi como a se cena, aí depois eu me coloquei pegando o prato, pegando o garfo, eu fui caminhando Você conforme, tá lembrando das coisas. associando tudo aquilo Não que foi no nessa presente ordem. momento. Então, eu entendo que a nossa memória, nossas lembranças funcionam muito dessa forma. Mas me vi fazendo aquilo. Sim. Revivi aquilo, pode Como ser? que você se vê? Você vê de fora, de cima, como uma terceira pessoa? Ou você estava vestindo Eu por vejo um dentro? blur agora com a gente e tô vendo na minha frente isso. Então, ó, olha a capacidade que a gente tem. Tipo, você eu tô vendo, óbvio, mas A eu gente- não tô focado em você. É como se eu tivesse... Essa realidade imaginada, ela É possível isso que eu tô falando? é possível. Ah, tá. Você construiu É normal dois isso? pontos. Você consegue Isso se é normal? ver, você consegue se ver. Eu consigo sentir Tipo, até cheiro. Exato, é uma memória. O cheiro, a gente sente os cheiros, a gente tem as sensações muito baseado no nosso aprendizado. Não é um filme, porque um filme teve... Eu peguei primeiro o prato, fui ver... Não foi isso, mas na hora que você me perguntou, eu meio que fui pra aqueles momentos. Isso. Exatamente E aí aquele fui momento que eu perguntando peguei o detalhe do garfo. garfo. Exatamente, porque às vezes você nem presta atenção, mas no momento que eu peguei o garfo, o copo, viu que eu ia beber... Aí você começou, eu comecei a montar Exato. um quebra-cabeça. Então, essa imaginação, seu cérebro, na terapia, ele Não é minha começa... imaginação, isso é verdade, aconteceu. Então, Eu não tô imaginando isso mas não, rapaz. Agora... Não é? Mas, exatamente, você comeu a pizza, né? Comi, fiz tudo isso mesmo, Mas não foi? Se você reparou? Você não tá imaginando também, não é coletivo isso, não é uma imaginação. Mas agora você... É como se fosse uma revivificação, entende? Sim. Às vezes você falou, sentiu o cheiro. Mas você sentiu o cheiro lá no passado também. Então você tá trazendo uma memória, tá sentindo agora. Você deixou de sentir o cheiro que tá aqui na sala, por exemplo. Entende isso? Sim. Você tá associada... Isso, a gente tá rolando uma hipnose aqui, tá? Então só pra te Você tá perguntar, porque eu associada àquele entrevistei momento. uma locutora que era a dubladora da Chiquinha, do Chaves. Olha que interessante. Na hora que ela começou a falar a voz da Chiquinha, ela falou, ai, me imita um pouco a Chiquinha. Juro, meu Deus, eu senti o cheiro do feijão da minha mãe. Quando eu passava memória. o Chaves, eu falei, caralho, eu me emocionei, eu chorei, eu falei, Porque eu me passava vi na em qual infância. horário? À tarde, sabe quando a mãe põe o feijão no fogo pro jantar? Eu falei, você me levou pra sala da minha casa, passando e sentindo o cheiro. Eu senti o cheiro do feijão. Exato. Você me deu um exemplo perfeito. Isso não foi uma hipnose. É, Ou é? é uma associação. Lembra que eu falei do filme? É a mesma coisa. Você tá vivendo algo agora que te remete, te associa. Um clique. O filme... Eu tive um clique. O clique... Pá. Você saiu daqui agora. No ouvido. Então, foi o ouvido, foi o que eu ouvi que me deu um clique. Aí a gente fala que isso é o gatilho. Então, por exemplo, Gatilho. você escutou a Chiquinha, aquilo lá Cara, que animal, a acionou. Chiquinha tava na minha frente, né? Imagina, cara. Puta, mas não tive como não. Não tive como. Quase agarrei, eu falei, nossa, você tá diferente, Você esperava que Chiquinha. você associava o feijão da sua mãe? Nunca, olha que maluco, né? Como que eu ia imaginar que aquilo, eu reparava naquilo? Isso é perfeito, é um exemplo perfeito. Quando a pessoa tá sofrendo, ela chega na terapia, quando tá em hipnose, e eu busco essas associações, chegou lá no esse problema. gatilho. O cheiro do feijão. O gatilho era a Chiquinha, mas o problema era o feijão. Entendi, Então, entende aquele a momento que analogia? passou, que eu nunca tinha pensado nisso. Tá tudo interligado. Tá tudo aqui, né? Às vezes você gosta da Chiquinha porque todo dia você cheirava o feijão gostosinho. Ai, que delícia, eu amo feijão. É verdade. Gente, tá tudo associado. Era o momento Chiquinha de gosta do paz que feijão, tinha, que minha tá? mãe tava lá pra preparar, pra mimar a gente, fazia... Sabe aquele momento de silêncio de casa Momento com crença? gostoso, Não, vamos comer tomou todo mundo banho, junto. ou você voltou pra casa, você tá em paz. É realmente Olha isso. quantas associações. Tem sua mãe envolvida, tem o feijão, tem o cheiro, às vezes tem a televisão com a Chiquinha, às vezes se puxar mais vai vir um monte de coisa. E agora, por que aparece isso no momento que eu não tô buscando o entendimento? Porque Por exemplo, entendeu? é uma sequência de coisas. Então, por exemplo, se a gente falar de feijão, como que era o feijão da sua mãe?
É um Como feijão assim, como era? carioquinha, um feijão preto. Eu nem sei o nome do feijão. É... Os tipos das ramificações de feijão. Era feijão Era marrom. de feijoada, Era marrom. marronzinho. É o Era marrom. carioquinha. Eu não sei qual é esse. Você já comeu feijão preto de feijoada? Já, como até hoje. E né? onde foi que você comeu a sua última feijoada? A última? É. No Rubaiá. Tava tocando alguma música Não, ali? O não. que você lembra desse momento? Do feijão. Não, tô brincando. Tá, Não, mas eu... Você entende que Não muito. tem muita coisa Não associada. muito. Por quê? O que você Não gosta muito. do Rubaiá? Qual o seu A caipirinha. Aí, ó. A batidinha de limão. Quando você Amor. tomou ela, você sentiu o que ali? Uma queimação, um Olha, gostosinho, um e aí relaxamento. vai, entende? Tá Sim, mas é engraçado pra que puxar detalhamente, assim, por exemplo, Aham. não sei, parece que você não tem... não registra tanto algumas coisas. Pode acontecer isso ou não? Pode. Vai depender da sua associação emocional, por exemplo. O que fica mais importante mexido comigo é isso? Exato. É aquilo que te impacta. Emocionalmente. É mais do que racionalmente, é emocionalmente. É aquilo que te forma, te transforma, é isso? O lado do aprendizado, que Eu falei... tô me consultando. O lado do aprendizado emocional é muito mais ligado a... Como a gente precisa sobreviver, né? Lembra que a gente falou da essência da sobrevivência? O nosso sistema reativo, o sistema límbico ali, ele tá muito mais ligado a emoções do que a racionalidade. A racionalidade é uma parte da nossa mente que ela faz parte de algo que é abstrato e que é perceptivo. Então, ela percebe o que acontece. Primeiro a gente sente, expressa no corpo, aí fala, nossa, eu senti raiva. Então, já é uma racionalização Sim. e uma classificação. Aí você coloca toda essa informação emocional e associa a algo racional. Sim. Para você conseguir, na linguagem, Sim, expressar sim. o que... Tudo isso que você está me contando são chaves racionais. Então, o garfo tem um nome, garfo tem uma cor, tem não sei o quê. São caixinhas que te levam a várias emoções. A fotografia. Assim, na verdade, você reproduz isso sentindo. Quando você falou do cheiro do feijão da sua mãe, você precisa ver o sorriso que você me deu aqui. Ah, que delícia Entendeu? que era, amor. Entendeu? A paz, você não tinha preocupação. Tudo vem no corpo, na emoção. Então, isso é mais... Se tirasse essa parte, ficasse Você conseguiu ver, é isso? Quando eu... Dá pra ver, sua expressão muda. Isso influencia na nossa felicidade, de como a gente se sente no dia a dia. Numa parte... A gente fala da terapia, a gente vai sempre olhar a parte do sofrimento. Claro. Mas toda essa teoria funciona para a parte da felicidade, também da alegria. E como você buscar aquilo? Você consegue usar isso para como transmitir... Consegue. Esse autoaprendizado, exatamente. Essa autoterapia que a gente faz, vai te trazer essa autonomia de, na hora que pegar alguma coisa... É buscar a essência, falou, talvez? Também. É um autoconhecimento de como eu funciono. Como que minha mente funciona. Como que eu sou na minha individualidade, como que eu processo as emoções? Como que eu processo quando alguém me trata mal? Por que a gente se deixa de lado? Então... Por que a gente esquece da gente? Por que a gente esquece da gente? Pra a gente sobreviver? Tá muito... Também. Aí é a aceitação nos grupos sociais, né? A gente quer pertencer a um grupo, porque aí entra no lance, faz parte de uma estratégia de sobrevivência e, ao mesmo tempo, eu abro mão daquilo de mim para poder estar nesse grupo social, fazer parte. Louco, né? É muito complexo, né? Se você vê o porquê dos comportamentos, por mais simples que a gente fale, por conta da sobrevivência, tem uma complexidade muito grande, que uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro, e aí aparecem uns conflitinhos aí no meio. É constante, que bom, né? Porque é uma evolução de se refletir e descobrindo coisa cada vez mais. Eu acho. E eu acho que o autoconhecimento nunca é demais. É uma construção. Sim. O que você aprendeu ontem, você vai usar pro resto da sua vida. Uhum. Né? Como que eu funciono? O que consigo ajustar aqui? Quando a gente fala de hábito, por exemplo... como que eu queria acordar... Que, né, eu sempre treinei... Eu faço crossfit, né? Uhum. Eu sempre treinei à noite. Mas, por causa de demanda de trabalho, da empresa, do curso... Agora eu falei, vou treinar às 7 horas da manhã. E no começo... Falei, eu tenho que usar esse conhecimento que eu tenho para criar um novo hábito, mudar minha rotina. Sim, e o criar meu corpo entender que isso é ok. Que é ok. Passaram 2 semanas, eu já não sofria tanto, mas as 2 primeiras semanas foi um sofrimento para encaixar o corpo pronto, eu vou te perguntar uma coisa que me aflige, não sei se você tem interesse ou não. Existem pessoas que são diurnas e pessoas que são noturnas. Fato ou não? Porque
Olha, tem mais dificuldade de acordar? Não é que ela é preguiçosa, não é que... Do que outras pessoas. quando você Tem como você ter um controle sobre isso? tem como modular e treinar para mudar. Porque eu não mudei, eu tentei, eu não... Primeiro meu ponto. corpo não acorda, não, mas é uma coisa de raciocínio, entendeu? Aham. Eu acordo, meu amor, trabalho, faço não sei o quê, acordo, eu nem durmo, não tenho problema nenhum. Mas o meu tico e teco, ele se desperta depois das 3, 4 da tarde. Entendi. Você é mais produtivo à noite. A, À noite vai sim. fluir muito melhor. Então, é o mesmo estado que eu falo, ó, o Saulo funciona... Quando eu trabalhava com desenvolvimento de software, É normal à noite isso, tem aquele silêncio. Então, Então, tem pessoas que são características opostas. Mas o que eu entendo hoje com esses estudos da neurociência, e tô aplicando bastante nisso para treinar de manhã, faz com que meu dia seja muito produtivo. o teu corpo começa a habituar. Eu acelero o corpo com exercício e o cérebro vai junto. Então, O meu não foi. mas você fez exercício físico logo cedinho? Amor, Por tudo, eu quanto fiz de tempo? tudo que você Por possa quanto tempo imaginar. você Eles falaram assim, o teu tentou? corpo acostuma. Me falaram. Eu fiquei 9 anos. Né, forçando? Amor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, né? Não é que é opção. Entendo. Não é minha opção. Tem de verdade, mas Eu acho que... me irritava porque eu tava cansada, exausta, porque eu acordava às vezes 5h30, 6. Aham. Eu fazia faculdade à noite e eu despertava quando dava umas 4, 5 horas e pra eu dormir depois era difícil eu desligar porque minha cabeça tava assim. acelerada. Tem como você usar esse autoconhecimento pra conseguir controlar um pouco disso? A gente tem um pouco da auto-hipnose, que aí são sugestões que você faz Que pra é si. sofrido, tá? Mas também tudo tem um limite, né? Por exemplo, imagina, uma pessoa... Eu vou ajustar a minha vida pra... Na verdade, não é que... Hoje eu entendo assim, não é que existe alguém que é diurno ou alguém que é noturno. É que teve todo um aprendizado de vida. Eu sempre fiz isso à noite. Então foi. Porque eu estudei Como à que tarde. depois de 20 anos estudei à eu tarde. vou mudar em 2 semanas? Dá. Mas eu tenho Dá 40 pra ir- anos, né, amor? Não é 2 semanas. Pô. O Não, você sistema falou, eu da fiquei vida é assim, 9 né? anos, né? Mas provavelmente teve uma adaptação ali que hoje é melhor do que quando você começou. Você consegue ter uma fluência melhor de manhã do que quando você começou. Ah, você acha que tá igual. Você gosta. Aí, ó, vamos De falar da acordar emoção. cedo? Amo. Mas Amo, assim, no sentido... Eu não entendo muito. Mas eu acho bonito. Eu acho... Pô, ver o nascer do sol, pra mim, é a coisa mais linda que tem. Escutar o passarinho de manhã, ver essa ansiedade de fazer, buscar... Eu gosto disso. te traz prazer. Eu não tenho muito entendimento sobre O que te o impede mundo, de fazer entendeu? isso todo dia? De ver o Amor, nascer porque eu do sonho sol. das 7 às 10. Então, De verdade. isso é Você prazeroso acredita que eu sonho também, de... não é? Eu posso saber disso, que eu sonho de 7 às 10? Ou não é Pode. possível isso? Como assim? É uma Se viagem você da minha sabe, cabeça. não? Eu sei que eu sonho de 7 às Então, 10, sabe você como? Eu sonha. sei. Tu pensa se eu tô louca ou não? Porque se eu acordo antes das 7, eu não sonhei. Eu sonho muito, eu lembro dos meus sonhos. Se eu acordo entre 7 e 10, eu acordo no meio do sonho. Sabe quando você acorda, tipo, você tá ainda no meio do sonho que tá bom, que você tá vivendo Você tá aquilo? misturando tudo ali. Então. Não, você fica puto até, tipo, ai, quero Eu voltar quero a voltar a dormir. Então, você tem Você prazer acorda- no seu sonho. Amor, Você prazer quer ficar maravilhoso. dormindo, pra que você quer acordar? Eu amo dormir. Então, Dormir é muito bom. Eu tô isso errado vai ou não? Não é bom pro Claro que corpo é bom, dormir? é bom. Então, por isso que eu falei do limite. Quando a gente vai mudar a rotina, tem que ter um limite. Não adianta você querer dormir 3 horas por noite, porque agora você 12 acordar é maravilhoso. cedo e vou dormir 2 horas da manhã, porque eu não consigo desligá-la. Então, tem um limite ali para ajustar a rotina, né? Então, precisa ser persistente. Acordo todo dia às 7 horas da manhã, vou treinando, você vai modulando o seu cérebro para aceitar aquilo. Tem que ter uma intenção de atitude. Ó, eu quero mudar realmente, eu não quero ser mais aquela pessoa noturna. Então, 10 horas da noite, por mais que esteja agitado, eu vou deitar na minha caminha lá. Então, tem toda uma Então, modulação mas a de cabeça toda não a para. rotina. Então, mas aí vai chegar um momento que ela vai dar uma diminuída. Você precisa, é como ir para academia. Você vai ter que treinar aquele hábito. Aí as práticas de meditação, de auto-hipnose, isso auxilia Ajuda a ter esse controle. tanto quanto a atitude mental, de, eu quero fazer isso, quanto de, vou controlar meu corpo, vou fazer um respiratório. Porque eu não conhecia isso, Tudo né, gente? isso. Porque eu sofri muito.
Muito demais. É sofrido isso. Cansa. Com certeza. Você briga, né? Amor, é Nossa, cansativo não conseguir ter... Eu tenho necessidade profissional de acordar cedinho E não é que você é vagabundo, Não, muito não pelo é, contrário, tem nada a ver com isso. Exatamente. Sonho sem significado? Eu não tenho... Na verdade, eu não faço análise de sonhos dentro da minha Não, terapia. A gente mas não olha muito disso, né? Eu vou olhar muito a parte emocional e de sofrimento, né? Igual a gente tem Porque eles falado falam que às vezes até tem aqui. a ver, né? Mas Escuta-se falar. nosso cérebro tem essa capacidade de simular, né? Dessa imaginação, que a gente estava até fazendo exercício aqui, Símbolos essa e realidade simbologias. imaginada, de fazer essa construção. O cérebro está todo momento ali trabalhando. E quando a gente dorme, a atividade cerebral, às vezes, ela é até maior do que no momento de Nossa, o vigília. meu é uma confusão. É uma confusão. E aí, às vezes, traz ao consciente essa parte de... Ou pode ser memórias, ou uma Sim. realidade simulada, que é o sonho. Nossa, minha criatividade é fértil. E às vezes tem... Vamos supor que você está sofrendo ali de... Não, vamos dar o exemplo da... Um pesadelo. Não, no seu dia a dia. Vamos supor tá. que, nossa, tá acontecendo algo todo dia no meu dia. Sim, meu que eu sofro trabalho com e tal. isso. Aí você começa a ter pesadelo, que é algo ruim, um sonho ruim, vai. Pode ter uma associação. Sim, entendi. E aí, se você resolver aquela demanda do seu Sim, dia a dia, entendi. vai parar o pesadelo. Entendi. Agora, eu não gosto muito da visão de vou olhar o sonho para resolver o problema. Não, Vamos sim. olhar a vida. Não né? é que O que tá agora. Uma luz que é dada, né? Que é, tipo, colocado, entendi. Qualquer pessoa pode fazer sessões de hipnoterapia ou existe alguma contraindicação? Só quem quer, você falou que queira realmente ou não? Tem contraindicação? Não tem contraindicação, mas também a hipnoterapia não realiza milagres. Tem gente que fala, eu tenho câncer, eu quero fazer uma hipnoterapia. Não existe isso, entende? Entendi. O que vai existir, nesse caso, por exemplo, você vai dar um suporte psicoemocional para a pessoa que está passando por aquele sofrimento. Não vai curar o câncer, mas vai ajudar ela a ter um centramento emocional para passar por aquilo, para fazer um tratamento de oncológico. Entende? Então, Sim. é algo mais realista do que subjetivo ali, de achar que vai ter... Já vi vertentes, falam, não, faça terapia X que vai funcionar. vai curar... Sim. Coisas que nem a medicina consegue. Então, sou muito realista com os meus clientes de falar, vai te dar um suporte, um centramento emocional para você passar o que você está passando. A hipnose ou a terapia, ela não vai acontecer de forma benéfica se a pessoa não estiver preparada e querer, né? Que igual a gente fala, aquela atitude mental de, não, vou seguir o que está sendo orientado, eu não vou refutar tanto. E eu estou pronto para assumir... para enxergar essa dor que está aqui dentro, essas associações, né? Para uma pessoa que se interessou, então, e queira saber e se preparar para estar pronto, porque não é tão simples, né? Tipo, eu quero, vai, faz aí. Ansioso. Sim, tem todo um... Onde que ela pode buscar informação e tal para poder fazer essa terapia? Bom, hoje eu tô trabalhando muito no Instagram, né? É Saulo Roncon. E tem também o Instagram do curso, que é o Você Ansiosa. Tudo junto. E no teu Instagram também tem no perfil lá na bio, tem o Te Leva, né? Inclusive, vai acontecer lançamento agora em novembro do curso. Eu abro turmas esporádicas. Então, vai ter um lançamento agora em novembro, dia 22/11. Às 8 horas eu vou dar uma aula que é já para a pessoa experimentar e se preparar para depois entrar nesse curso de autoterapia. Em janeiro também vai ter uma abertura de uma outra turma. Então... é uma oportunidade aí de conhecer um pouquinho de forma gratuita, né? Vai ter uma aula online, vou dar ao vivo lá e falar um pouco sobre tudo isso que a gente conversou, sobre ansiedade, como que a pessoa pode aplicar de uma forma prática. Eu tô preparando uma aula bem legal, para depois ela decidir, eu tô no meu momento aqui, consegui entender, agora eu vou para autoterapia. Ou buscar uma terapia presencial, né? Se você pudesse, para finalizar, então, mandar um recado ou dar um recado pro Saulo de 20 anos atrás. Nossa. 20 anos atrás, vamos lá. Quem que era o Saulo de 20 anos atrás? Então, que recado você daria? Cara, sabe que eu gosto muito da minha trajetória. Hoje, depois... Eu já odiei muito o Saulo. Pô, não correu atrás dos sonhos e tal. Mas hoje a unificação das minhas histórias
de todo esse caminho que eu contei aí, eu tenho entendimento que foi tudo isso que me trouxe até aqui, né? E eu não luto contra aquilo, para TI, né? Tem gente que fala, pô, você trabalha com uma coisa totalmente oposta. Mas eu trouxe muita coisa que eu uso da parte de Sim. computação hoje no dia a dia da terapia, né? Então, Você teve que passar por todo eu aquele daria o processo, é conselho, isso? ó, passe por isso que você viveu, porque... Para de reclamar, vai. Você vai fundo aí que vai dar certo. Essa postura de... A gente vai ter sempre dificuldades na vida, né? Óbvio. Agora, essa atitude de, pô, vou passar por esse obstáculo e seguir em frente, é que eu acho que foi o aprendizado de muito tempo, que hoje eu levo, assim, sabe? Tem horas que a gente desanima, né? Nós somos seres humanos, né? Você acha que eu tô preparada pra fazer? Com certeza. É? No fundo, eu acho que todo mundo tá preparado, só precisa dessa autoaceitação. Eu quero. Tá. E aí, me abre e quero. E aí, o preparado vai depender do assunto. Existe uma Na busca? conexão também. Esse lance do terapeuta tem que ter essa conexão de confiança. Sim. Nossa, eu entendi da forma que você me explicou. Pô, confio no seu processo. Então, busque um terapeuta que você confia, que você se identifica. Às vezes tem pessoas que a gente olha e fala, não é essa pessoa. Eu Sim. vou olhar outro. Ou outro método. Eu não acredito que exista um método único para curar as dores. Lógico. Quanto mais métodos aparecerem, melhor. Desde que ajude, né? Ajudando o ser humano Tá a ótimo. tirar esse sofrimento. A gente já tem tanto problema na vida, então... É pra isso que serve, né, gente? Vamos Exato. ser felizes. Gente, segue a gente lá no Instagram, @closecerto_podcast. Aqui no YouTube, que é Close Certo. Ativar o sininho, né? Vamos ajudar a coleguinha. E no Spotify é Close Certo com Giane. Obrigada, viu? Adorei, Obrigado, de verdade. Obrigado muito. Adorei a conversa. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado. Foi bem esclarecedor. Obrigada. Obrigado.